Pois bem, você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo aí no profeta Isaías capítulo 40, por favor. Isaías capítulo 40, se você estiver sem Bíblia, você vai poder acompanhar aqui no telão. Nós vamos ler do versículo 27 ao 31, Isaías capítulo 40, versículo 27 ao 31. Vamos lá, Isaías capítulo 40, versículo 27, está escrito assim: Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? Imagina que Deus estava falando isto por meio do profeta Isaías para o povo de Israel. E olha só, o texto continua dizendo assim: porque esta era a queixa do povo. O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Aí o Senhor diz aqui: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas, no entanto, porém, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar? Papai do céu, mais uma vez nós queremos invocar o teu santo nome nesta noite, neste momento, e também mais uma vez nós queremos agradecer por este momento incrível de louvor, de adoração. Somos gratos, Espírito, pela manifestação da tua presença, mas agora nós estamos aqui todos juntos no mesmo Espírito para ouvir a tua voz através das Escrituras. Pai Santo, fale conosco nesta noite. Espírito Santo, use aqui os meus lábios, me ajude a ser simples, objetivo, me ajude a não atrapalhar o Senhor, Espírito Santo. E quanto aos meus irmãos e irmãs, abra o entendimento espiritual deles, para que eles entendam não só a letra, mas o espírito desta palavra. E eu oro a Ti também de todo o meu coração, Jesus. Não permita que nenhum demônio, nenhum espírito imundo venha distorcer a Tua palavra no coração dos Seus filhos. Venha, sabe, Pai, porque a gente sabe como a tua palavra mesmo ensina para nós que o diabo, ele é um ser ardio, Pai, que às vezes quer distorcer a palavra, quer colocar resistência no coração dos seus filhos, quer dispersar o coração, e nós não aceitamos, Espírito Santo, a manifestação de outro espírito neste lugar que não seja o teu Espírito, Pai. Então leve cada coração e cada mente cativa a tua presença, em nome de Jesus, amém? Muito bem. Bom, domingo passado nós começamos a compartilhar aqui uma palavra com o título O Crente Águia, e eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, concluir esta palavra hoje. É claro que eu não vou repetir toda a introdução novamente, porque eu não tenho tempo para isto, tá? Mas você que não pôde estar aqui no domingo passado, né, ou que está aqui hoje pela primeira vez, você pode ouvir a primeira parte da mensagem no nosso canal do YouTube. Só você acessar lá, Igreja Aliança de Amor TV, e você pode depois ouvir toda a primeira parte da palavra na íntegra, e já aproveita para fazer a tua inscrição lá no canal da igreja, que é muito importante. Mas eu quero, aqui a título de introdução, apenas repetir as duas perguntinhas que nós trabalhamos na introdução domingo passado, né? E nós fizemos a perguntinha: o porquê? Porque em meio de mais de 10.000 espécies de aves catalogadas, o profeta Isaías, claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele destaca a águia como a figura dos que esperam no Senhor, daqueles que são fiéis a Deus.
poderíamos dizer assim, daqueles que são crentes em Jesus. O que o profeta Isaías viu em uma águia para dizer que os que esperam no Senhor voam bem alto como águias. E de fato, a águia é uma ave muito rara. E claro, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu fiz algumas pesquisas, embora eu disse que eu li um livro do pastor Jorge Linhares, há quase 20 anos atrás, que ele escreveu sobre o crente águia, crente galinha, mas talvez 70%, 80% da palavra, eu refiz o texto tudo, a palavra, e eu fiz uma pesquisa e eu pude ver realmente como a águia é uma ave muito rara, mas existe outra espécie que lhe é totalmente oposta, antagônica, contrária no caso aqui, as características da águia, que é a galinha. A galinha é uma ave totalmente oposta, contrária à águia. Então nós estamos fazendo uma comparação, um contraste entre o comportamento da águia e o comportamento da galinha, a fim de refletirmos espiritualmente e avaliarmos com qual delas temos nos identificado na nossa caminhada com Cristo. E assim como eu disse domingo passado, eu quero repetir já no começo desta palavra: se você está aqui, é porque o Espírito Santo te atraiu e você é um crente águia, amém? Nós não temos aqui nenhum crente galinha. Eu profetizo isto e declaro no nome de Jesus. Então, eu tinha falado semana passada sobre 10 características, ou contrastes, diferenças entre a águia e a galinha, mas na verdade são 9. Então eu só quero recapitular bem rapidinho aqui, as 5 primeiras diferenças que nós falamos semana passada. O primeiro contraste entre a águia e a galinha só realiza pequenos voos bem próximos ao chão. Já a águia, ela voa alto, muito alto, e nós fizemos então uma comparação, uma aplicação espiritual, foi bem bacana. O segundo contraste entre a águia e a galinha é que a galinha possui olhos laterais, então a galinha ela tem uma visão muito limitada, já a águia possui olhos frontais, e é incrível porque uma águia ela pode enxergar uma presa a quilômetros de distância. E também fizemos uma analogia comparando com o cristão, com o comportamento de um cristão que se assemelha à águia e à galinha. Um terceiro contraste entre a águia e a galinha é que a galinha alimenta-se de restos. Então as galinhas, aprendemos aqui semana passada que elas são aves onívoras, ou seja, elas comem de quase tudo. Já a águia é diferente, a águia não se alimenta de restos. Falamos sobre a importância do cristão ser seletivo naquilo que ouve, naquilo que realmente ele recebe para comer, programas, aquilo que ele vai assistir, ele tem que ser seletivo, ele tem que ser águia, ele não pode se alimentar de resto. E também falamos um quarto contraste, domingo passado, entre a águia e a galinha. A galinha é conhecida por ser uma ave medrosa, a galinha é conhecida por ser uma ave medrosa, já a águia é conhecida pela sua coragem. Também fizemos uma analogia, aplicando na vida cristã sobre isso, e por fim, domingo passado nós concluímos falando sobre esse quinto contraste, que é: a galinha sujeita-se a ficar presa, a águia recusa-se a ficar presa. Então eu só recapitulei para talvez gerar em você que não esteve domingo passado a curiosidade de ouvir a palavra lá no nosso canal do YouTube. Então eu quero concluir hoje esta palavra deixando mais 4 contrastes entre o comportamento da águia e o da galinha. O sexto contraste entre a águia e a galinha é esse daqui que você vai acompanhar aqui. A galinha é uma espécie comum. A galinha é uma espécie de ave comum. Gente, todos nós somos acostumados a ver galinha, mesmo nós que moramos na cidade hoje é comum. Então eu moro ali próximo do Mufato ali,
E quando eu venho para a igreja pela Pompeu ali, pela Nova Pompeu, tem muitas galinhas ali. A minha neta tem 2 anos, ela é a Cocó, ela conhece a galinha porque é uma ave comum, tá? E qual que é a aplicação disto? Cristãos que se comportam como galinhas, infelizmente, também são muito comuns nos dias de hoje. Infelizmente, está virando uma espécie comum, o crente com um comportamento de galinha. Mateus capítulo 22, versículo 13, Jesus disse assim, Mateus capítulo 22, versículo 13, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem uma versão que diz, muitos são convidados, mas poucos escolhidos, porque infelizmente, nós temos visto um movimento, aqui principalmente no Brasil, na nossa nação, do evangelho estar crescendo, as igrejas estão enchendo, e glória a Deus por isso, mas infelizmente muitos continuam tendo um comportamento comum, como qualquer pessoa que ainda não recebeu Jesus. Agora a águia, ela é diferente, porque a águia é uma espécie rara e difícil de se encontrar. Eu não sei se você viu uma águia hoje. Alguém viu uma águia hoje, né? Não, é mais difícil, né? Talvez você possa ter visto, mas é difícil a gente ver uma águia. Não é todo dia, não é sempre que vemos uma águia. E qual é a aplicação? O crente águia também é uma espécie, é uma raça muito rara, e infelizmente nos nossos dias está ficando cada vez mais raro. Eu falo isso com tristeza, mas você é um crente águia. Você é um crente águia. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, por favor. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pedro, pelo Espírito, ele escreveu: vós, porém, igreja, está falando para a igreja, vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você faz parte deste povo. Você é uma raça, um dos sinônimos de raça é espécie. Você é uma espécie rara, como está escrito aqui, raça eleita. Você faz parte do povo de propriedade exclusivo de Deus. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, não aceite apenas ser mais um cristão na sociedade. Você, eu, nós precisamos fazer a diferença, começando na igreja, começando pela nossa família, aliás, né? Porque o crente águia, ele tem que ter um comportamento começando na família, porque não adianta a gente querer se apresentar como cristão na sociedade, no trabalho, se em casa nós não somos. Então você tem que ter um comportamento de crente águia, alguém que faz a diferença, lá no trabalho, no colégio, na sociedade. A propósito, nós lemos que fazemos parte da raça eleita, do sacerdócio real, da nação santa e do povo que é de propriedade exclusiva do Senhor. Você é águia, você é águia. Então, Deus chamou a mim e a você para nos comportarmos como crente águia, fazer a diferença. Não importa se todo mundo está fazendo errado, mas eu não vou. Eu não sou um cristão que se comporta como uma espécie comum. Eu sou, e esse eu sou diferente, não, eu não estou falando da gente fazer comparação com os outros, por favor, ou se achar melhor do que os outros. Eu aprendi muito cedo na minha conversão que quem vive em santidade não vive em superioridade, ele vive em humildade, mas tem que fazer diferença. O sétimo contraste entre a águia e a galinha. Olha só, a galinha geralmente faz seu ninho com capim e materiais macios, né? E em lugares geralmente baixos. E a galinha, ela faz isto, claro, para garantir o conforto e a segurança ali dos seus pintinhos. Agora, isso simboliza muito com o comportamento do crente
galinha, que geralmente ele é muito acomodado, ele é alguém assim, que tem um comportamento principalmente espiritual morno, para ele está tudo tranquilo, ele se recusa a abandonar o ninho do mundo, porque para ele está tudo muito confortável, está ali, né, no ninho da palha, do capim, bonitinho. E Jesus, e foi o próprio Jesus que deixou uma palavra muito dura, muito forte para a igreja, não foi para ímpio e nem para pecador, foi para nós, igreja. Apocalipse capítulo 3, no versículo 15 e no versículo 16, está escrito assim, são palavras de Jesus, dirigida à igreja de Laodiceia, que é comumente aceito no meio teológico, que esta igreja representa a igreja dos últimos dias. Apocalipse 3,15, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, isso é muito triste, mas Jesus chamou essa igreja de uma igreja morna, uma igreja que era conformada com o mundo, com o pecado, e um comportamento de, sabe, aquele comportamento de conformismo com o mundo, e isso não vem de hoje, né? Isso não vem de hoje. Agora, vê como a águia, ela tem um comportamento diferente, porque a águia, geralmente ela faz o seu ninho com capim, olha só, e materiais macios, desculpa gente, vamos lá, a águia constrói o seu ninho com palhas, né? Com palhas, galhos e espinhos em locais muito altos, então a águia, ela também usa o capim para fazer o seu ninho, mas ela também, ela usa os galhos e os espinhos para fazer o seu ninho, porque isso estimula o filhote águia a deixar o ninho quando o filhote começa a crescer. Isso é bem bacana, porque eu nunca vi, claro, um ninho de águia, nem pela TV, nunca tive essa curiosidade, mas diz que ela coloca muita pena, né, ali no ninho, e os galhos e os espinhos por baixo, então vai crescendo, vai tirando aquelas palhas, né, penas, e aí vai ficando os espinhos, as galhas, e os filhotes não têm outra opção senão sair do ninho para voar. E o crente águia, gente, ele também tem esse comportamento, porque ele não se conforma em ficar preso no ninho do mundo, ele quer voar nas asas do Espírito Santo. O crente águia, ele entende que para ser verdadeiramente discípulo de Jesus, ele precisa sair dessa terra, ele precisa voar, como a gente leu semana passada, que Papai do céu, Ele já nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo, e é por isso que você veio aqui nessa noite para ouvir. Você é crente águia, o Senhor te chamou para voar, não foi para ficar acomodado no ninho do mundo, porque você tem o Espírito de Cristo, você não pode aceitar viver preso no ninho desse mundo. Gente, esse texto aqui, de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, eu acho incrível, eu acho essa palavra maravilhosa. É Paulo escrevendo para a igreja, e oxalá todos nós tivéssemos a revelação do Espírito em relação a esse texto. Olha que texto maravilhoso, espantoso, glorioso. Paulo está dizendo para nós, igreja: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você está unido com Cristo, você tem um espírito de águia, meu irmão. Você não foi chamado, eu não fui chamado, nós não fomos chamados para ficar no ninho desse mundo acomodado, sabe, com os pecados, com as coisas erradas que nós estamos vendo, inclusive dentro das igrejas. Porque tem gente que se conforma, mas está todo mundo fazendo assim. Pois é, você não é todo mundo, você é uma águia. Outro contraste aqui, o oitavo contraste entre a águia e a galinha. Olha que interessante, a galinha aceita múltiplos parceiros.
porque a galinha, ela é uma ave menos seletiva, né? Então, a galinha aceita vários galos ao longo da sua vida. E você que já morou no sítio, né, sabe muito bem disso, né? Às vezes no mesmo terreno tem ali 2 galos e tudo bem para a galinha. Agora, o crente que se comporta como a galinha também tem dificuldade em ser fiel a Jesus constantemente, em todo o tempo. Isto é incrível, mas com todo o respeito, quantas pessoas estão dentro das igrejas evangélicas e são crentes, receberam Jesus, às vezes estão até participando da liderança da igreja, mas são assim, uma hora estão servindo a Cristo, outra hora estão servindo ao mundo, daqui a pouco estão servindo o dinheiro, daqui a pouco estão servindo os deuses, daqui a pouco está voltando para a idolatria, daqui a pouco volta para Jesus. Comportamento de galinha. E a Bíblia, ela nos ensina no Velho Testamento, que este foi, em quase toda a história do povo de Israel, lá do Antigo Testamento, este foi o comportamento do povo de Israel. Eles eram assim, eles se prostituíam espiritualmente falando, uma hora servia a Deus, outra hora estava servindo os ídolos. Por exemplo, em Jeremias capítulo 3, no versículo 1, Jeremias capítulo 3, versículo 1, está escrito assim, olha o que Deus fala para o povo dele por meio do profeta: se um homem se divorciar da esposa, e ela se casar com outro homem, ele não a receberá de volta, pois isso contaminaria a terra. Agora olha só, o que Deus fala para o povo dele: você porém se prostituiu com muitos amantes, e no entanto, quer voltar para mim, diz o Senhor. É muito duro, mas é uma palavra que Deus estava falando para o povo dele do Velho Testamento. Gente, vocês são estranhos, como eu estou parafraseando aqui, trazendo uma versão mais moderna. Eu não entendo vocês. Uma hora vocês querem servir a mim, outra hora vocês querem servir os deuses, outra hora vocês querem servir o próprio eu. Como assim? Deus está falando com esse povo. Comportamento de galinha. Tem muitos parceiros ao decorrer do mundo. Agora, olha gente, a diferença do comportamento da águia. A águia, ela tem um comportamento antagônico, contrário, oposto, porque a águia, ela é monogâmica, ou seja, ela mantém um único parceiro por toda a vida. Você sabia disso? Como eu disse para vocês, eu busquei pesquisar um pouco sobre a águia para ver o que é fato, né, o que não é fato, né? Porque muitas coisas que eu já ouvi dentro da igreja falar sobre águia não é fato, na verdade é ficção, mas isso é verdade. A águia é monogâmica, ela mantém um único parceiro por toda a vida. É interessante, só quando uma águia macho morre, aí sim a fêmea geralmente busca um novo parceiro. Vamos aplicar isso, gente? O crente águia, depois que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não se contamina mais com o mundo e nem com outros deuses. Ele é fiel. Não tem altos e baixos, ele é águia, ele é águia, ele é águia. E pela manhã, enquanto eu estava orando antes de começar o culto, eu me lembrei do Salmo de número 101, que foi escrito por Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Davi escreveu no Salmo 101, no versículo 6, olha só, Deus falando por meio de Davi: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, o que anda em caminho reto, esse me servirá. Aleluia. Então eu lembrei desse texto porque eu, quando leio na Bíblia, em qualquer passagem, como por exemplo de João 4, onde Jesus fala que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, eu vejo que é algo que está meio escasso. E aqui Deus está dizendo assim: olha, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Ou seja, está difícil de encontrar, mas eu estou aqui para dizer para você nessa noite: você é crente águia. Deus te chamou para ser fiel, porque, queridos irmãos, olha só,
O mundo que nós vivemos carece, o mundo que nós vivemos carece de uma igreja que verdadeiramente se identifique com Jesus, que seja uma igreja fiel, que não se dobre diante do sistema deste mundo, que não se dobre diante dos manjares do diabo, que não se dobre diante dos prazeres da carne, porque o mundo está olhando para a igreja, para ver se encontra nesses dias crentes águias, pessoas que realmente são fiéis, confiáveis. Agora, eu quero ler um texto para vocês, que é um texto também muito forte, mas é um texto que Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele escreveu para irmãos, gente, para a igreja. Ele não escreveu isso lá para o mundo, para ímpios e pecadores, foi para o contexto que ele escreveu. Depois você pode conferir na tua casa, inclusive nos primeiros versículos do capítulo 1, ele fala irmãos, meus irmãos, e quando chega no capítulo 4, no versículo 4, olha o que Tiago fala, claro, inspirado pelo Espírito: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Deixa eu definir para você aqui este mundo, porque quando a gente lê mundo na Bíblia, principalmente no contexto do novo nascimento, tem 3 palavrinhas, para mundo. Tem o mundo onde o Senhor, ele aponta para toda a humanidade, como por exemplo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, todos os habitantes da terra, ele amou toda a humanidade. Mas tem um mundo também como o cosmos, o mundo que foi criado por Deus. A Bíblia fala lá no livro dos Salmos, do Senhor a terra e toda a plenitude, o mundo e todos que nele habitam. O mundo, cosmos, tem muita coisa boa no mundo ainda. A natureza é algo incrível, porque foi criado por Deus, e mesmo com a queda, ainda há um vestígio da graça de Deus, inclusive na humanidade. Porque quando a gente fala de mundo, da gente ser, como lemos aqui, amigo do mundo, tem gente que generaliza, acha que não, o mundo, tudo que você tem aí fora é do diabo. Não é bem por aí. Até a pessoa que ainda não teve a revelação de Jesus, que ainda não é um cristão, tem vestígio de graça. Às vezes você vê uma pessoa aí fora, quem gosta de teatro, ou de um bom filme, que não tenha nada de coisas ruins, fala, o cara é muito bom naquilo que ele faz, e é uma graça de Deus, mundo. Agora, existe o mundo como sistema. Esse é o mundo que a Bíblia fala, que os que desejam ser amigos deste mundo, desse sistema, tornam-se inimigos de Deus. E tem muita gente assim, com todo respeito, que está se tornando amigo do sistema do mundo, porque o mundo ensina que hoje é normal a pornografia, a prostituição, a homossexualidade, é normal se vestir, se comportar como um ímpio, e a pessoa, ela ama esse mundo, ela acha normal, tudo normal. Agora, olha o versículo 8, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Aqui que está um ponto, irmãos. Crente águia não tem mente dividida, não tem esta de hoje eu estou na igreja, glória a Deus, aleluia, louvando, trabalhando, amanhã eu estou na minha casa assistindo novela, filmes, seriados com imagens pornográficas, com a homossexualidade sendo liberado na minha casa. Não existe, gente. Nós somos crentes águias. Nós não podemos trocar o nosso Senhor Jesus pelos prazeres deste mundo, pelos manjares que o diabo nos oferece. A promessa que Jesus fez para cada um de nós que somos crentes águias, de estarmos com Ele na eternidade, pelos séculos dos séculos, são para aqueles que se mantiverem fiéis, crente águia. Apocalipse capítulo 2, versículo 10,
Na parte B, Jesus disse para a igreja: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus te chamou para ser águia. Não troque o teu parceiro, Jesus, por outro. Deus não nos chamou para prostituição, nem literal, física, nem espiritual. Hoje a gente serve Jesus, amanhã a gente serve o mundo. Hoje a gente se veste para Jesus, amanhã a gente se veste para agradar o mundo. Hoje a gente canta para agradar Jesus, amanhã a gente canta para agradar o mundo. Você é crente águia. E a nona e a última aqui, diferença, né? O nono contraste entre a águia e a galinha. Olha só, a galinha tem vida curta, porque geralmente uma galinha, ela vive de 5 a 10 anos, foi a pesquisa que eu fiz, diz que a galinha, ela vive de 5 a 10 anos, isto dependendo da criação e também o ambiente, 5 a 10 anos. Agora olha só, a galinha, gente, ela é uma ave sem perspectiva de vida, e você sabe, a galinha hoje está viva, amanhã não sabe se vai continuar viva. Eu sei que o homem também é assim, a gente não sabe o nosso amanhã, mas eu até brinquei aqui pela manhã, que geralmente o homem já tem aquele comportamento, quando vê um frangão, a galinha fala: nossa, isso aí na panela fica, né? A não sei se você é vegano, né? É diferente, né? Mas geralmente é assim. A vida da galinha, ela é muito curta. A aplicação disso, o crente que se comporta como galinha, ele também só foca no hoje, no agora, no momento. Ele não tem perspectiva de longevidade, de eternidade. Vamos reler o texto que nós lemos semana passada, de Filipenses 3,19. Filipenses 3,19 está escrito assim: quanto a estes, Paulo está se referindo a cristãos que se comportavam como galinha. Quantos a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então tem muitos cristãos hoje dentro da igreja, infelizmente, com esse comportamento. Irmãos, eu estou assustado com a dificuldade dos cristãos em realmente, ter uma visão espiritual eterna das coisas. Tantas pessoas dentro da igreja que não conseguem nem ser constantes com as coisas de Deus. Por quê? Porque está sempre olhando para as coisas terrenas. A vida dele não é pautada na fidelidade, como a gente acabou de falar, como a águia. Não, eu sirvo ao Senhor, independentemente do que eu estou passando, do que eu estou vivendo, não vai mudar. Não, há um probleminha aqui, outra acolá, a pessoa já se sucumbe diante do problema, da dificuldade, do problema terreno, e para com tudo, para com a igreja, para com o ministério. A galinha tem vida curta. Agora, olha a águia, ela tem vida longa. A expectativa de vida de uma águia pode chegar, gente, a 50 anos, se ela estiver numa reserva. Se você for consultar depois, der um Google lá, você vai encontrar de 25 a 30 anos, né, ela na natureza, mas se ela for colocada numa grande reserva, ela pode viver até 50 anos. Isto representa o quê? Perseverança, longevidade, vida de longo prazo. Agora, é claro que a aplicação disto para o crente águia é a visão da eternidade que ele tem, porque crente águia, gente, ele não está, condicionado àquilo que acontece na vida dele, no momento, no dia, na hora. Se está bem, glória a Deus, mas se estiver mal, glória a Deus. É como Jó, né? Quando a gente lê o livro de Jó, é empolgante, é impressionante, quando tudo estava ruim, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele vai se levantar. Então é diferente, porque tem a visão da eternidade. Como nós também já aprendemos, o crente águia, ele não tem os seus olhos presos nessa vida, nas coisas da terra. Porque eu tenho dito com todo o respeito e carinho, alguns de nós, irmãos, não temos nem suporte para sermos abençoados por Deus. Porque se Deus nos der uma bênção maior, a gente sai do caminho dele.
porque ainda temos uma visão, muitas vezes terrena, mas não é o teu caso, porque você é um crente águia. Olha só, 2 Coríntios 4, versículo 18, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, olha o que Paulo escreve para nós, igreja: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são o que, igreja? Temporais, passageiras, e as que não se veem são o que? Eternas. Foque naquilo que é mais importante na sua vida, meu irmão. Eternidade, vida com Deus. Fomos chamados para sermos águias. Nada errado em você buscar ser uma pessoa estudiosa, em você construir uma boa vida aqui na terra, dar dignidade para a sua família. Eu creio que a igreja que Jesus vai vir buscar, de fato é uma igreja triunfante, mas não uma igreja arraigada com as coisas deste mundo, que coloca estudo, que coloca trabalho, que coloca tudo à frente de Deus. E eu quero encerrar aqui, estou quase entrando já na conclusão. Sabe o que eu acho mais lindo em tudo isto, queridos irmãos? É que o próprio Deus nos enxerga como águias. Ele nos enxerga, porque talvez, eu acredito que muitos de nós ainda temos problemas de identidade espiritual, mesmo dentro da igreja. Quem sou eu para ser um crente águia? Você é um crente águia, Deus te enxerga como um crente águia. E eu quero então aqui encerrar com este lindo trecho do Salmo de número 103, que eu amo tanto, tanto, tanto esse Salmo, e eu quero ler aqui pelo menos os 5 primeiros versículos. Salmo de número 103, versículo de número 1, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele que sara todas as tuas enfermidades, é Ele que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Você é crente águia, meu irmão, minha irmã. Deus te chamou para uma vida plena e com propósito, e você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Você não é um crente com comportamento de galinha, você é um crente com comportamento de águia. E eu quero encerrar dizendo o que eu falei no começo da mensagem: aqui só tem crente águia. Se coloque de pé, por favor.